Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo de Explicando GOT para meu namorado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Bran, nesse que é tecnicamente o terceiro vídeo da série das profecias. Mas eu não vou bem analisar em detalhes as visões dele, ver possíveis desdobramentos para a história, possíveis consequências, não. Eu até pensei em fazer isso, mas logo no início do desenvolvimento, do planejamento, eu pensei que não ia dar tão certo assim quanto eu imaginava. Primeiro porque são muitas visões que o Bran tem, aí o vídeo ia ficar muito grande, acho que não ia ser legal e nem proveitoso, nem pra mim nem pra vocês. E segundo porque muitas visões do Bran são extremamente diretas, ele literalmente vê o que vê. Logo, acho que não ia ter tanta análise assim quanto, sei lá, intervenção de texto, não ia ser divertido aqui. Então, logo no início, eu percebi que ia ser muito mais divertido se a gente fosse por outro caminho, muito mais proveitoso se a gente embarcasse por outra via. E qual seria essa via? Bem, utilizar o Bran, basicamente, como caso exemplo. Na verdade, precisa ser caso exemplo supremo da série, para questionar algumas questões que eu ou não desenvolvi ou mesmo não mencionei nessa série, e eu acho que eu devia voltar um pouquinho e falar aqui, discutir com vocês. Bem, para começar, muitas profecias em As Crônicas de Gelo e Fogo são dadas como certa. Foram feitas, vão ocorrer de alguma forma. Mas isso é mesmo verdade? Quer dizer, as profecias realmente existem, as Crônicas do Gelo e Fogo? Para isso, vamos analisar o caso do Bran. O Bran, eu não estou falando que ele não seja um cara muito especial. Ele é, não é como o que ele faz, pode ser feito, qualquer um pode acordar sem esforço, não. Ele é um cara esforçado, ele é um cara talentoso, um cara único. Provavelmente o vidente, entre aspas, é possível entender porque eu uso essas aspas, é o vidente mais poderoso da série toda. Mas será que ele é mesmo um profeta no sentido estrito da palavra? Eu acho que não. Mas por que eu acho isso? Bem, essa tese não é realmente original minha, mas eu achei que seria interessante eu trazê-la aqui para vocês. Porque o que essa tese propõe é que o que na verdade o Bran não é um prodígio que vê o futuro, um futuro que se realizará na certa, mas sim um cara que tem uma habilidade especial, uma sensibilidade, na verdade, de interconexão via represeiro com as pessoas e os lugares que já passaram por Estéros. Então, o que na verdade ele faz é ver o que já ocorreu ou foi uma possibilidade de acontecimento presente ou futuro, mais incomum, mas ainda possível, uma visão que é ligeiramente retrospectiva de um passado ou um presente bem real, como a gente vai ver no exemplo. Então nesse sentido, tudo que Bran veria tem raiz na realidade, literalmente, uma vez que a rede de represeiros seria a conexão dele. É só, por exemplo, pensar em internet. O Bran estaria conectado 24 horas por dia. Claro que ele não poderia processar tudo, como nenhum computador, processar tudo, não que esteja comparando o meu computador, mas enfim. Mas seria algo de fato nesse sentido. Ele teria acesso, ele teria sido com esse dom para ter acesso à rede de Estéros e ver acontecimentos reais ou muito possíveis do passado e do presente via rede de represeiros. Então, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, eu vou usar um exemplo de A Guerra dos Tronos, bem ilustrativo nesse sentido, que é o capítulo 3 do Bran. E o que acontece nesse capítulo 3? É um capítulo bem claro, na verdade ele é bem curto, acho que ele tem 6 ou 5 páginas, essa versão pequenininha, que o Bran está em coma. Ele está acompanhado pelo Corvo dos Três Olhos e caindo, e tenta voar, mas
ele não está conseguindo voar, como o corvo tanto pede. Porque o Bran fala que não pode. O corvo até questiona, mas ele já tentou, de repente ele pode e não consegue. Mas não dá, ele não tá rolando. Então ele tenta, o corvo esforça. Enquanto há essa dupla conexão entre os dois, o Bran vai tendo várias visões que a gente, nesse momento, não ocorreram, algumas delas ainda, e interpreta como se fossem profecias. Então, na verdade, eu acho que o Bran, o capítulo 3 do Bran, em A Guerra dos Tronos, é, na verdade, a primeira pista real da série que o Bran, ele é um cara especial, que ele pode ver o futuro. Mas o Bran não está vendo o futuro aqui. Ele até mesmo fala isso, em realidade. Quando ele comenta que ele via tudo com tanta clareza que, por um momento, esqueceu de ter medo. Conseguia ver todo o reino e toda a gente que nele via. E, de fato, é o que está acontecendo. É uma metáfora perfeita. Ele está conectado a todos os céus. E, de acordo, está literalmente vendo tudo. Então, por exemplo, quando ele olha para o leste, ele vê uma galé. Nessa galé está a mãe dele navegando pelas águas aventadas. Ela está fitando uma faca, tal, que a gente sabe que atacou o Bran. Está com seu Roderick tendo convulsões no mar. E à frente do barco de ambos está se erguendo uma tempestade, que é um vasto bramido escuro que é flagelado por relâmpagos. Mas de alguma maneira eles não conseguiam ver. Bem, ver essa passagem com uma visão do Bran, que os Lannister vão provocar problemas, que aquele está arrumando para Porto Real nesse momento, é de fato um erro em vários sentidos. Primeiro, porque não é isso, essa não é a natureza dos poderes do Bran. E segundo, seria talvez não uma visão totalmente exata da realidade, uma vez que os Crônicas de Gelo e Fogo é muito cinzento, né? É preto no branco, Stark, mocinhos, e Lannister vilões. Cada um é mocinho e vilão do seu próprio jeito, depende do lugar que você está, mas de que forma. O mais importante é a natureza do Bran. Ele está vendo literalmente o que está acontecendo com a mãe dele. A gente percebe isso logo no capítulo seguinte, quando a gente se depara com a Catelyn viajando de barco para a dentada e um Saldocre totalmente enjoado. Logo no parágrafo seguinte, ele tem uma visão do sul, onde ele vê a grande corrente azul esverdeada do Tridente. Aí ele vê o pai dele suplicar para o rei, a irmã Sansa chorar para adormecer, a aguardar o seu rancor, o seu segredo bem fundo no seu coração. E é exatamente o que está ocorrendo. Acabamos de passar por esse capítulo. O Eddard implorando para o rei, ou pedindo para ele fazer o trabalho por si mesmo, a Sansa tristíssima e a Arya rancorosa. Foi exatamente o que ocorreu. As frases seguintes, porém, não são tão claras assim. Vou ler. Havia sombras a toda a volta. Uma das sombras era escura como cinzas, com o terrível rosto de um cão de caça. Outra estava armada com o sol, dourada e bela. Sob ambas erguia-se um gigante numa armadura de pedra, mas, quando abriu a viseira, nada havia lá dentro exceto escuridão e um espesso sangue negro. Bem, mas no parágrafo anterior, essa é interpretada mais consensualmente, por assim dizer, como sendo de fato uma visão. Mas acho que não, porque esses três personagens, que em primeira vista podem ser interpretados literalmente como cão de caça, o Jaime e a montanha, são pessoas que estão presentes perto do rei, perto do Ned, da Sansa e da Arya, estão na mesma corte, por assim dizer. E mesmo não estejam, são pessoas que o dia a dia delas é realmente junto com a realeza. Então, novamente, o Bran está vendo os fatos como eles são. Talvez um pouco metaforicamente, até porque ele está subconscientemente traumatizado pelo Jaime, né, por óbvios motivos, mas de fato ainda é a realidade. Na próxima visão, porém,
quando ele vê o norte, muitos interpretam como se ele estivesse vendo muito para o futuro, mas exatamente no fim do quinto livro. Porque ele vê o bastardo, o irmão, o João, dormir sozinho numa cama fria, e a pele dele está ficando branca e dura à medida que ele ia perdendo a noção de todo o calor. Mas isso não é tanto futuro quanto um cara acostumado a um clima mais ameno, mais o sul da muralha, experimentando real frio pela primeira vez em sua vida. Se não me engano, tem até um trecho do João dando seu depoimento contra isso. Ele nunca sentiu tanto frio quanto na muralha. Antes não existia frio para ele, aquele é o gelo real. Mas de qualquer forma, isso não é tanto uma profecia, como eu já adiantei, como uma visão do presente. Se a gente crê que é uma profecia, é por causa do próprio Corvo de 3 olhos. Quando ele, a seguir da visão do norte, fala para o Bran: agora você sabe. Agora sabe porque deve viver. Aí o Bran não compreende. Aí pergunta por quê. Aí o Corvo: porque o inverno está chegando. Bem, tendo essa noção que o Bran na verdade está vendo o presente, não tanto o futuro, quanto lendo o próximo parágrafo com essa concepção que o Bran ele olha para baixo e vê um vazio gelado e os ossos de 1000 outros sonhadores plantados na lança, fica muito claro que o que na verdade o Corvo de 3 olhos está fazendo é basicamente um terrorismo para o Bran abrir o terceiro olho. E depois, quem sabe, oferecer seus poderes a ele. O porquê ele está fazendo isso não é tão claro. Eu acho, e defendo isso no meu vídeo sobre o Olho dos 3 Corvos, que o personagem está já dominado pelas crianças das florestas que procuram se vingar dos homens por tê-las, na verdade, traído. Mas nada é muito certo. O que importa, na verdade, para o fim desse vídeo, para o fim dessa série de profecias, de fato, é a segunda pergunta. Bem, o Bran, ele não faz profecias. Tudo bem, ele está vendo o presente, tendo uma visão atual. E quando ele vê o passado, ele está vendo o passado pela conexão com o represeiro. Ele está vendo, na verdade, uma possibilidade de passado, no máximo. Mas algumas profecias parecem de fato existir, não é? Por exemplo, a do Jojen. Jojen, ele mesmo fala que os sonhos verdes dele sempre se realizam. Então, por que, por exemplo, a profecia do Jojen é tão correta e, por exemplo, a profecia do Garanhão que monta o mundo deu tão errado, falhou totalmente? Bem, nesse ponto a gente tem que pensar no que realmente habilita uma pessoa a ter a visão verde. E por que ela ocorre mais no norte? Bem, eu deduzo que no norte haja uma herança genética muito mais restrita do que em outras partes do continente, ou mesmo em Essos. Então, poderia-se dizer que é muito mais fácil, entre aspas, você adquirir uma certa habilidade natural, ou o chamado sangue de lobo, sangue Vark, do que em outras partes do continente, porque ali as linhas se cruzam o tempo todo. É só ver as árvores genealógicas disponíveis dos Stark, por exemplo, e de outras famílias nobres. Essa habilidade natural do Bran, que ele teria herdado tanto do pai, que é um Stark, quanto da mãe, que em realidade por via materna é uma Went, e tem relações muito íntimas com Enrol, que é um castelo e teve várias famílias muito interessantes, sobre as quais eu ainda vou fazer um vídeo. Bem, essa habilidade do Bran explicaria todo o interesse do olho de corvo dele e até mesmo as habilidades do Stark em geral, as habilidades do Stark enquanto criança, uma vez que todos os irmãos do Bran, em maior ou menor grau, parecem ter esse dom Vark. Por outro lado, o que isso significaria? Bem, significaria basicamente que as profecias feitas por Vargs, que já têm uma habilidade genética /natural, elas têm muito mais possibilidade de tornar-se de fato reais e não apenas uma possibilidade de passado insinuada pelos represeiros,
do que pessoas que têm pouco ou nenhum sangue de lobo, o que ocorre muitas vezes em, por exemplo, Essos. Isso, aliado com toda a política existente, ajudaria melhor a explicar porque a profecia, por exemplo, do leão que monta o mundo, ela falhou totalmente. O que nos leva, inevitavelmente, à terceira e última questão. Será que existe destino certo em As Crônicas do Gelo e Fogo? Bem, creio eu, essa questão muito discutível, toda a questão de profecias é extremamente discutível, para falar a verdade, mas particularmente eu adoto a linha que não existe. Em vez de destino, o que existe na verdade são múltiplas possibilidades de destino. Então, nesse sentido, né, as naturezas e as esperanças das pessoas, por si só, já explicariam as profecias falhas, as visões falhas. Porque, como pode-se ver, cada um literalmente só enxerga o que quer, né? Até mesmo na vida real. Um exemplo da profecia das casas imortais ajudaria a clarificar mais essa questão. Quando a Benny está na casa imortais, ela tem inúmeras visões. Ela toma um chá, uma bebida, quando entra lá dentro, a coisa devia ser poderosa, porque ela que pelo visto não tem sangue de lobo, tem nenhum sangue de lobo, sangue vai, ela consegue entrar em conexão com essas possibilidades de futuro e passado e ver várias coisas. Coisas que ela mesma fala que vai ter acontecido ou não. Uma das mais intrigantes, que pouquíssimo explorada, pelo menos nos relatos que eu procuro pela internet, é de uma torre fumegante, que seria um grande animal de pedra levantando voo e exalando fogo das chamas. Gente, o que é isso? Não fica nem um pouquinho claro o que a Daenerys está vendo. Há muitas possibilidades. Bem, pelo próprio padrão das profecias, pode ser uma coisa tanto que já ocorreu, como que não aconteceu. Então o espectro simplesmente é muito grande. O que poderia ser? Bem, inúmeras torres já caíram em Westeros, em Essos, tal. Mas o fato que a Daenerys viu essa torre caindo me diz que tem algo íntimo ali relacionado a ela. Então não pode ser uma torre aleatória. Não. Ou mesmo, talvez, quem sabe, a própria Torre da Mão, que a Cersei derruba com a ajuda de fogo vivo no terceiro livro. O fato que essa torre está tão intimamente relacionada a Daenerys me faz pensar que essa torre ela pode ser ou relacionada à casa Hightower, afinal eles são os guardiões da cidadela e os Nascidos do Ferro estão indo para lá, não é afinal, e os Hightower estão intimamente relacionados à chamada conspiração da cidadela, então eles podem ou não estar ramando a favor ou contra Dany, tudo muito confuso ainda, ou uma possibilidade ainda mais interessante e um pouco desconhecida. Quando Ned ele foi buscar a Lyanna na Torre da Alegria, ela estava lá dentro e os membros da Guarda Real estavam segurando, na verdade, os 7 cavaleiros que foram buscá-la. Eles falaram que a Guarda Real não foge, que eles iam ficar ali. Mas por que eles iam ficar ali exatamente? Eles iam cometer martírios. Eles eram Guarda Reais, tudo bem, mas 3 contra 7? Estranho, né? Enfim. Mas o que é mais estranho ainda é que o livro é extremamente claro em mencionar que o Ned, após o fim de tudo, após a morte dos guardas reais, a morte de seus próprios companheiros, menos o Holland, que é interessante, ele próprio derruba a torre, sozinho. Quer dizer, como um homem derruba a torre? Parece que não faz muito sentido, até que a gente lembra do fogo vivo. Quer dizer, a Cersei derrubou a torre sozinha, não é? E ela não tem uma super força. Ao contrário, ela utilizou, na verdade, um terceiro, outro mecanismo para pôr aquele montão de tijolos abaixo. O que me leva a pensar que talvez seja verdade mesmo
que já existia fogo vivo armazenado na Torre da Alegria, o Ned controla e no final utilizou para derrubá-lo. Mas por que ele estaria lá? Alguém teria deixado. Os guardas reais, talvez, menos provavelmente a Lyanna e mais provavelmente o Rhaegar. O fato é que a gente não sabe muito o que ele estava planejando em fazer com a Lyanna e com seu presumido bebê. Talvez ele pudesse estar pensando em pôr fogo quando a criança nascesse, quem sabe. Quer dizer, ele literalmente não conhece nada do Rhaegar. Ele parece que é um cara interessante, um cara legal, um cara culto, tal, e ser um grande rei. Mas o fato é que outros membros da família já puseram fogo em si mesmo em outros, o que não torna essa possibilidade tão incomum assim. Mas, de que forma? Fiz um breve desvio aqui. Quando a Dany vê essa torre caindo, ela não está, de fato, vendo o que aconteceu. Mas o que poderia muito bem ter acontecido, o que na verdade podia estar em caminho de acontecer, mas foi impedido por um terceiro, por outro mecanismo. Esse mecanismo seria, na verdade, o Hollowed, que é muito insinuado na narração do Ned, que o Hollowed usou magia para auxiliá-lo a vencer Arthur Dayne, a Estrela da Manhã. Uma vez que ele é tão pequeno que questionou praticamente ninguém, que ele ter ajudado o Ned de mano a mano para lutar contra o Cavaleiro. De que forma, essa intervenção não natural, ela de certa forma, ela alterou o destino claro que teria seguido naquele momento, ou talvez tivesse se iniciado, quem sabe, a gente não sabe se aconteceu ou quem foi. E nessa forma ele foi literalmente gravado pelo destino. Então, ou seja, não há realmente um caminho claro a ser seguido, que realmente é traçado pelas profecias em As Crônicas do Gelo e Fogo. Espero que eu não tenha insinuado isso, ou mesmo falado isso, e espero que isso tenha ficado agora mais claro. É praticamente tudo o que eu tenho a dizer hoje. Espero que tenha ficado mais evidente, sei lá, não ficado tão confuso, enfim. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se quiserem, compartilhem. Não esqueçam de dar sua opinião aqui embaixo. Se quiserem mais vídeos como esse, é só se inscrever no meu canal. E nunca esqueçam de dar mais ideias pra mim, certo? Porque eu tô sempre precisando de novas ideias. Tchau, tchau, gente.